Banco Central, independência ou morte? O presidente Lula não aceita a posição do Banco Central independente. Há mais de 200 anos os países adotam essa prática de ter um banco central independente. O Brasil conseguiu isso agora, nesses últimos anos, aliás, no governo, se não me falha a memória, no governo do Temer ou do próprio Bolsonaro. Acho que foi no governo do Bolsonaro, o Banco Central, que já no governo Fernando Henrique se falava nessa independência do Banco Central. E o Lula, no seu governo, teve no Meirelles, o seu presidente do Banco Central, e do qual ele apoiou, no qual deixou o banco independente. Meirelles tinha uma independência total no governo Lula. Só que a situação na época do primeiro governo do Lula era completamente diferente da de hoje. Nós tínhamos uma inflação relativamente baixa, tínhamos um crescimento também mediano, o Brasil exportando para a China, entrando muito dólar no Brasil, ou seja, nós vivíamos um panorama completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Lula ainda aproveitava da dívida pública que o Fernando Henrique conseguiu controlar no Brasil, com 50% do PIB, ou seja, uma dívida extremamente aceitável em qualquer modelo macroeconômico. Então estava tudo bem, mas já uma ala do PT queria que o Banco Central se tornasse dependente do governo, continuasse dependente do governo. E o Lula foi um dos que simplesmente fez um movimento contrário, não permitindo que o Banco Central tivesse interferência política. E foi assim. Agora, eu não entendo por que ele não entende por que nós temos uma inflação de 6% e uma taxa de juros de 13%, 13,75%, taxa Selic. Ele não entende isso, mas isso é tão simples como a luz do dia. Nós temos uma taxa de juros muito alta porque o governo não define o que ele vai fazer. Ele não tem uma política de controle, de corte de custos, de despesas do governo. Ele quer gastar, aceitou já uma quantidade enorme de encargos do governo anterior. Por exemplo, Bolsonaro deixou 235 bilhões de contas a pagar. Não deu aumento do salário mínimo, não deu aumento ao funcionalismo público, somente militares e juízes tiveram aumento, lembrem-se disso, no governo Bolsonaro. E os precatórios? Ou seja, nós temos um passivo enorme. Como é que o Banco Central vai liberar a taxa de juros? Se ele não diz de onde, como ele vai fazer o controle de todas essas despesas. Então seria muito mais fácil ele falar sobre o governo Bolsonaro, ou seja, da herança maldita que ele recebeu, pagando, né, a língua dele, porque ele recebeu um governo organizado de Fernando Henrique Cardoso, uma economia organizada, um governo organizado, e ele dizia que era uma herança maldita, né? Que ele estava enfrentando o país totalmente destruído, né? E aí surgiu aquela frase, nunca antes nesse país. Enfim, coisas de palanque. O Lula deveria ser um pouco mais moderado, e isso é preocupante, porque ele tem um Haddad, uma Simone Tebet e um Geraldo Alckmin, que pelo menos me parece que é o núcleo duro do governo dele, que não pensa como ele pensa. Então fica um morde, assopra. Lula fala mal do Banco Central e o Haddad vai lá e diz, bem, não é bem assim e tal. Quer dizer, que brincadeira é esta? Isso é brincadeira, isso não é uma coisa séria. E o país precisa tomar medidas urgentes de corte de despesas, porque senão a inflação não cai. Isso é típico do Brasil. Isso é típico do modelo macroeconômico, quando o governo não tem controle das suas contas públicas, a inflação sobe.
porque ele fabrica dinheiro, porque o país não consegue produzir as suas necessidades. É uma coisa clara. Agora, o Brasil criou uma armadilha, porque, na verdade, o aumento da taxa Selic como um dos instrumentos de controle da inflação foi feita no plano real para estabilizar a moeda, não como uma regra macroeconômica ou um remédio, vamos dizer assim, para ser utilizado em qualquer circunstância. Aumento da taxa de juros para conter a inflação era simplesmente circunstancial. Era para atender picos de inflação. Mas o que o país precisaria era das reformas. Ou seja, essa medida macroeconômica era para assegurar a estabilidade da moeda para que pudéssemos fazer as reformas necessárias. Reforma tributária, a reforma trabalhista, diminuir o custo do Brasil, que não foi feito até hoje. Não foi feito nada, absolutamente nada, a não ser a reforma da Previdência, que precisa ser reformada novamente, porque a reforma da Previdência estava dentro do bojo de outras reformas. Então, por exemplo, não sobe o salário mínimo, vai dar impacto na Previdência. A partir do momento que aumenta o salário mínimo, tem impacto na Previdência. Então, é inadmissível, impossível a gente imaginar, né, uma diretriz transparente, que as pessoas discutam, que as pessoas façam um diálogo. A taxa de juros no Brasil é alta? É. E vai ser alta. Porque um país que não tem dinheiro, que depende do sistema financeiro, só quem ganha é banco. Mas isso é uma coisa lógica. Veja se nos outros países os bancos são milionários. São milionários porque eles não cuidam da dívida pública, eles cuidam do investimento, cuidam do crescimento da economia. No Brasil, a única finalidade do banco é emprestar dinheiro para o governo e cobrar juros altíssimos da sociedade. Quer dizer, é claro isso, esse diálogo não é fácil da gente discutir isso. Agora, o que precisa são ações do governo para que a dívida pública diminua, que os gastos do governo sejam transparentes. Então, dizer que isso tudo é culpa do Banco Central, não é culpa do Banco Central. O Banco Central é o último guardião, é o beck de espera dos times de várzea, ou seja, aquele beck que fica lá atrás chutando para frente, porque ele não tem recursos para resolver essa situação se o ataque não funciona. Ou seja, sobrecarrega o goleiro, sobrecarrega os backs, né? Essa linguagem futebolística é fantástica. O Banco Central é o banco de espera. Ele fica lá atrás para corrigir os defeitos do ataque. O país não marca gol, tem que ter uma defesa muito forte. Então, falar de independência de Banco Central é coisa de palanque. E o Lula precisa descer do palanque. O Lula precisa governar. Enquanto ele continuar no palanque falando para uma minoria do seu partido, o país é que sofre e a sociedade também. Então, é inadmissível a atitude do governo com referência ao Banco Central. Discutir taxa de juros no Brasil precisa, porque existe uma causa para isto, o gastos do governo. O Banco Central independente é uma necessidade do país, porque é um sistema de freio às políticas mal feitas. E nós já sofremos isso com a Dilma. A Dilma, no governo Dilma, tentou mexer no Banco Central, deu no que deu. Cortou o custo de energia, subiu a taxa fez o Banco Central diminuir a taxa de juros. Banco do Brasil e Caixa Econômica diminuíram os juros, ficaram com juros menores. As pessoas, as empresas, captaram os recursos a juros menores e pagaram os bancos privados. E os bancos privados tiveram lucro. Muito obrigado ao governo. Por isso que o Lula foi o melhor governo para os bancos. É isso aí.